A paz do Senhor, meu querido e amado irmão, minha querida irmã, professores dos nossos juvenis. Estamos muito felizes de mais uma vez estarmos aqui nesta pré-aula desta lição número 11, que vai nos falar das dominações e dos exílios que sofreram Israel e Judá. É uma alegria muito grande poder ter você aqui conosco e estamos quase no finalzinho desta lição, na verdade, mais 2 domingos e nós estaremos terminando esta linda lição como uma viagem pelo Antigo Testamento. Eu espero que você tenha podido usufruir de todas essas lições maravilhosas que nós tivemos. Tenho certeza que você foi não somente edificado, enriquecido para a glória do nome do Senhor, para ensinar os juvenis da sua classe, aonde você possa ensinar a palavra do nosso Deus. Amém? Se esta é a sua primeira vez aqui conosco, não esqueça de poder inscrever-se no canal, de colocar as notificações, deixar uma mensagem aí para nós, mas também quero dizer para vocês que na descrição deste vídeo você vai encontrar não somente o PowerPoint que nós sempre usamos aqui nas nossas lições da nossa pré-aula, mas também o roteiro, não é, da classe que nós estamos dando, que é um pouquinho diferenciada. Nós tratamos de cobrir tudo aquilo que está dentro da nossa lição para cada domingo, mas gostamos também de trazer e enriquecer a vocês com outras importantes histórias e lições sobre estas aulas para que você possa ter maior dinâmica com a sua classe de escola dominical. Amém? A nossa lição de hoje tem como título Dominações e Exílios. E hoje nós estaremos falando sobre os 2 exílios, os 2 cativeiros que Israel sofreu. Não somente o reino do norte, ou Israel, mas também o reino de Judá, o reino do sul. 2 grandes dominações, 2 grandes impérios foram aqueles que entraram, invadiram, destruíram tanto a Israel como a Judá, que no caso foi o Império da Assíria e o Império Babilônico. Portanto, nós estaremos mencionando e falando, dando um pouquinho, né, de uma introdução nestes 2 impérios e naquilo que eles fizeram contra Israel e contra Judá, amém? Portanto, o nosso texto áureo está em 2 Reis 17:20, que nos diz: pelo que o Senhor rejeitou a toda a semente de Israel e os oprimiu e os deu nas mãos dos despojadores, até que os tirou de diante da sua presença. 2 Reis 17, versículo 20. A nossa leitura bíblica está no livro de 2 Reis, capítulo 17, do verso 12 ao verso 17. E também o nosso estudo de hoje, então, nós, como de costume, nós separamos, nós dividimos em 3 tópicos. O primeiro, a queda de Israel pelo Império da Síria. Segundo lugar, a queda de Judá pelo Império da Babilônia. E em terceiro lugar, qual foi a realidade do cativeiro para ambos estes países, para ambos estes reinos? Os irmãos vão lembrar deste mapa que nós estivemos trazendo para vocês no domingo passado ou na semana passada, que fala sobre o Reino do Norte e o Reino do Sul. Somente recapitulando, houve uma cisão e então o reino, as 10 tribos, que é chamado do Reino do Norte, ou Reino de Israel, ficou com a pessoa de Jeroboão I. E o Reino do Sul, ou Judá, cuja capital era Jerusalém, ficou, portanto, nas mãos do filho de Salomão, chamado Roboão, dando assim sequência e a promessa que Deus havia dado para Davi, que não faltaria quem se assentasse sobre o seu trono. Amém? Muito bem. Este mapa que vocês estão vendo, nós mostramos na nossa segunda lição, quando nós falamos sobre a Mesopotâmia, as origens de Israel. Vamos lembrar que toda essa região, aonde está que vocês veem aí em verde, era o que era chamado a Mesopotâmia, que era uma região entre os rios Eufrates e o rio Tigres. E você vai ver que existem muitos impérios ou muitos países dentro, aglomerados dentro dessa mesma região. Você vai ver, por exemplo, ao sul, a Suméria,
que no caso, uma das suas grandes cidades era Ur dos Caldeus. Também mais acima nós vamos ver Babilônia, nós vamos ver Acádia, nós vamos ver a Síria. Então todos esses países, em um tempo, não é, da sua existência, nós vamos ver que muitas vezes eles se juntavam, eles faziam alianças, ou eles se separavam e eles venciam-se uns aos outros. Então, isso é importante nós notarmos e lembrarmos, porque quando nós vamos ver nos impérios que se seguem, tanto da Síria como da Babilônia, nós vamos encontrar que muitas dessas pessoas e desses homens e desses cativos foram levados para estes lugares que estão aí. Amém? Muito bem. Neste terceiro mapa, está dizendo o reino de Israel é levado ao cativeiro pelo Império Assírio. Portanto, vocês vão ver neste mapa a abrangência do Império Assírio. Então, nós vamos ver que existiam cidades importantes, uma se chamava Assur, a outra se chamava Nínive, a outra se chamava Carquemes. Vamos fazer então uma pequena introdução sobre o Império Assírio, somente para nós entendermos um pouquinho. Este império, ah, chamado assírio, ok? Vem do nome Assur. E se vocês lembrarem, Assur foi um dos filhos de Sem, portanto, Assur, ele era neto de Noé. Nós vamos ver que aqueles filhos de Noé, eles se moveram, eles viveram naquela região depois do dilúvio. Portanto, da palavra Assur, que também era a cidade principal e foi a primeira capital da Assíria, vem este nome. A capital, no ano 701, passou a ser em Nínive, que era uma cidade também, foi uma cidade muito importante, e Senaqueribe, não é? O rei Senaqueribe foi o que fundou e que transportou a capital de Assur para a Nínive no ano 701. Nós vamos ver que o idioma que eles falavam era a língua acádia, e também nós vamos ver que vários reis na Bíblia Sagrada da Síria são mencionados. Nós vamos ver Tiglat-Pileser, foi um deles, Sargão, Salmaneser, Senaqueribe. Todos esses reis foram e são mencionados na Bíblia Sagrada. Mas o ápice do reino da Síria, do Império Assírio, foi na época do rei Sargão II. Dentre o ano 722 até o ano 705, nós vamos ver que o rei Sargão, ele dominou e ele tomou a Israel, tomou a Babilônia, tomou ao Egito. Então eles cresceram, eles abrangeram muito grande. Nós vamos ver, lembrar também que o profeta Jonas foi enviado para Nínive para poder pregar ali. Amém? E também vamos aprender que este grande império, ele não permaneceu para sempre. Ele caiu no ano 612, quando uma aliança entre a Babilônia e entre os Medos, eles se juntaram para ir contra a Síria, e foi quando a cidade de Nínive foi destruída, e assim deu-se o término deste grande império. A sua força foi completamente diminuída. Amém? Neste gráfico que vocês vão ver, aqui existe uma representação daquilo que era o palácio e os jardins que sobrou das ruínas de Nínive. Amém? Nesta porta. Nós vamos encontrar muitas provas arqueológicas sobre muitos fatos e eventos da Bíblia Sagrada que foram descobertos. Por exemplo, nós vamos ver uma representação do rei Salmaneser recebendo tributo do rei Jeú de Israel no ano 840 antes de Cristo. Portanto, muitas coisas descobertas, não é, nas nossas épocas, vêm provar muitos dos eventos que estão descritos na Bíblia Sagrada. Portanto, vamos lá ao estudo. O nosso primeiro tópico fala sobre a queda de Israel pelo Império Assírio. Em primeiro lugar, o nosso primeiro subtópico fala os desvios morais de Samaria. Em segundo, o cativeiro da Assíria.
E em terceiro, o surgimento dos samaritanos. Vamos ver de onde surgiu este povo que lá na época de Jesus, eles não se davam com os judeus. Por que aconteceu isso? Amém? Muito bem. Então a queda de Israel pela Assíria. Nós vamos ver em primeiro lugar a razão pela qual Israel, ou o Reino do Norte, caiu para o Império Assírio foi por causa dos seus desvios morais, pelo seu pecado, pela sua idolatria. Vamos lembrar que no reino de Israel, houveram 19 reis, houveram 9 dinastias diferentes e o primeiro rei se chamou Jeroboão I. E este rei foi um rei ímpio, apesar de ter recebido uma grande oportunidade da parte de Deus para reinar, entretanto ele não abraçou o temor a Deus. Muito pelo contrário, a primeira coisa que ele fez foi construir 2 bezerros de ouro, um em Betel e outro na cidade de Dan, para evitar que as pessoas fossem a Jerusalém, ao templo, e ali ficasse com seu coração com saudade e voltasse novamente ao governo de Roboão. E por causa disso, o povo se desviou. Não houve um rei sequer de Israel, das 10 tribos, que nós podemos dizer, este foi um bom rei, este foi temente a Deus. Todos eles foram terríveis e caminharam neste mesmo caminho e pelos mesmos passos que fez Jeroboão. E por causa disso, nós vamos ver que no ano 722 antes de Cristo foi quando Deus permite a Assíria entrar, invadir Samaria, destruir a eles e eles foram levados cativos. Amém? Então, os desvios morais de Samaria. Quais foram eles? Segundo Reis 17:9. E os filhos de Israel fizeram secretamente coisas que não eram retas contra o Senhor seu Deus e edificaram altos em todas as suas cidades, desde a Torre dos Atalaias até a cidade forte. A Bíblia diz que debaixo de toda a árvore verde havia altares para as demais divindades de outros países, de outras regiões, que era trazido e era colocado em Israel. Portanto, o zelo de Deus, não é, consumiu a estas 10 tribos. Em segundo lugar, versículo 12: e serviram os ídolos, dos quais o Senhor lhes dissera: não fareis estas coisas. E vamos lembrar que Deus falou, Deus redarguiu, Deus exortou, Deus usou os seus santos profetas para poder trazer uma mensagem e tentar fazer o povo regredir, tentar fazer o povo se arrepender e voltar atrás. Entretanto, o povo não quis. Amém? Perceba aonde é que a degradação de Israel, povo de Deus, veio a cair. Também fizeram passar pelo fogo a seus filhos e suas filhas e deram-se a adivinhações e criam em agouros, em feiticeiros, não é? E venderam-se para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, para o provocarem a ira. Assim andaram os filhos de Israel em todos os pecados de quem? Que Jeroboão tinha feito, nunca se apartaram deles. Muito bem, meus irmãos, nós vamos ver aqui então que os desvios morais espirituais, eles se tornaram, como a Bíblia chama, era como uma meretriz. Eles se apostataram, eles se corromperam, eles se entregaram de corpo, alma e espírito a fazer o mal, a trazer a idolatria para dentro da terra que Deus havia separado e dado para eles habitarem. Em segundo lugar, a queda de Israel na Síria, o cativeiro da Síria, foi falado, foi propagado, foi profetizado por homens de Deus, especialmente o profeta Amós, o profeta Oséias, que profetizaram
para o reino de Israel. Nós vamos ver então Amós 6:14 nos diz o quê? Porque eis que eu levantarei sobre vós, ó casa de Israel, um povo, diz o Senhor, Deus dos exércitos, e oprimir-vos-á desde a entrada de Amate até ao ribeiro da planície. Novamente, segundo Reis 17:5, porque o rei da Síria subiu por toda a terra e veio até Samaria e a cercou 3 anos. Nós vamos ver que o rei Salmanaser foi este rei que cercou a Samaria por 3 anos, fazendo assim, era uma tática, uma estratégia de guerra para enfraquecer o povo, para fazer eles ficarem e para se renderem, para que eles pudessem entrar, deixando o povo sem comida, sem bebida, sem nada. O povo assim definhava, morria e era muito mais fácil eles entrarem. A mesma coisa aconteceu em Judá, quando Nabucodonosor fez a mesma e teve a mesma estratégia. Portanto, nós vamos ver que o rei da Síria subiu contra Samaria, cercou 3 anos, e então, depois desses 3 anos, o filho de Salmanaser, chamado Sargão II, foi aquele que simplesmente entrou e tomou e destruiu a Samaria. Segundo Reis 17:6, no ano nono de Oséias. Lembra-se que Oséias aqui não é o profeta. Oséias foi o nome do último rei de Israel, do Reino do Norte, que ele então foi a pessoa, foi no tempo dele que a Síria tomou e destruiu a Samaria e levou os cativos. No ano nono de Oséias, o rei da Síria tomou a Samaria e transportou a Israel para a Assíria, ou seja, isso foi o rei Sargão II. E fê-los habitar em Ala e em Abor, junto ao rio Gozã e nas cidades dos Medos. Muito bem, o que é que acontece? A política da Síria com os cativos é que eles não permitiam que eles ficassem ali na sua terra. Eles faziam para poder destruir toda a esperança, destruir todo aquele nacionalismo do povo, para que não houvesse nenhuma revolta. Eles levavam a eles cativos e colocavam eles em cidades aonde eles tinham já estavam estabelecidos, e traziam o povo daquelas outras cidades e trazia para Samaria para poder habitar ali. Amém? Então, a Bíblia nos diz que em Ala, em Abor, junto ao rio Gozã, foi que os cativos de Israel foram levados. E nesta época, um número de 27.000 hebreus foram levados para estas cidades. Amém? Muito bem, Oséias 13:16 diz: Samaria virá a ser deserta, porque se rebelou contra o seu Deus. Cairão a espada, seus filhos serão despedaçados e as suas mulheres grávidas serão abertas pelo meio. Meus queridos, que coisa tremenda, que tristeza isso não era para Deus, de poder ver o seu povo acabado desta maneira, sendo destruído desta maneira. E para quê? E por quê? Você pode dizer, ou seus alunos podem perguntar, mas irmã Vânia, ou professora, por que que Deus permitiu isso? Mas lembre-se, a Bíblia nos diz muito claro no livro de Lamentações, capítulo 3, de que se queixa, pois, o homem vivente, queixa-se cada um do seu próprio pecado. O pecado do homem gera esta destruição sobre ele próprio. Em terceiro lugar, a queda de Israel, o surgimento dos samaritanos. O povo de Israel é tirado de Israel e é levado para a cidade dos Medos, ok? Lá na Mesopotâmia. E agora, o rei da Síria, eles trazem pessoas de lá, daquele lado, daquela região da Mesopotâmia, e trazem a eles para habitar nas cidades de Israel, especialmente em Samaria. O que é que diz? E o rei da Síria trouxe gente de onde? De Babel, ou seja, de Babilônia, e de Cuta, e de Ava, e de Amate, e de Sefarvaim, e a fez habitar nas cidades de Samaria,
em lugar dos filhos de Israel e tomaram a Samaria em herança e habitaram nas suas cidades. Enquanto o povo de Israel foi levado ao cativeiro e eles, na sua maior parte, não voltaram como povo, entretanto, essas pessoas dessas outras regiões da Mesopotâmia vieram viver em Samaria. E o que é que acontece? Esdras 4:2. Chegaram-se a Zorobabel e aos chefes dos pais e disseram-lhes: quem são esses? Quando Zorobabel, quando Esdras, eles voltam do cativeiro da Babilônia e vêm para Jerusalém, a Bíblia nos diz que estas pessoas, não é, que viviam em Samaria, vieram ter com Zorobabel, dizendo: olha, permite-nos, deixa-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos o vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Esar-Adom, rei da Assíria, que nos mandou vir para aqui. Mas o que é que responde Zorobabel? Ele disse, porém, Zorobabel e Jesua e os outros chefes dos pais de Israel lhes disseram: não convém que vós e nós edifiquemos casa ao nosso Deus, mas nós sóis a edificaremos ao Senhor Deus de Israel, como nos ordenou o rei Ciro, rei da Pérsia. Portanto, meus queridos, o que que acontece? Eles começaram a se casar com pessoas israelitas que foram deixadas ainda em Samaria. E esta mixigenação de pessoas da Mesopotâmia com os israelitas é o que surge então chamado o povo samaritano. E o que é que acontece? Quando Judá, quando regressa da Babilônia para Jerusalém, eles não permitem que essas pessoas se juntem ou façam nada com eles, porque eles não eram a linhagem ou eles não tinham sangue puro judeu. Eles eram uma mistura de povos. Portanto, eles não aceitaram isso e por isso Zorobabel não permitiu que eles construíssem o templo do Senhor, não é? Com eles, mas os proibiu. E esta degeneração, esta intriga ou esta, não é, peleja continuou por anos a fio, e nós vamos ver que na época de Jesus, o que é que nós vamos ver em João 4:9? Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana, porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Havia uma rixa, havia problema, eles não se comunicavam, eles não entravam em suas cidades. Por isso, nós vamos ver muitas vezes que quando se falava de samaritano, os judeus, eles tinham um pouco de desdém contra estes samaritanos. Vocês vão lembrar que quando Jesus curou a 10 leprosos, o único que veio foi um samaritano e que veio agradecer a Jesus. E Jesus disse: onde estão os 9? Somente este samaritano voltou para agradecer. Nós vamos lembrar também da parábola que Jesus ele contou, daquele do bom samaritano. É claro que Jesus já via, e o evangelho, quando entra em ação, não somente através de Jesus, quando ele visita a Samaria e ele fala àquela mulher samaritana, dizendo: olha, sou eu, o Messias, aleluia. Mas nós vamos ver que tempos mais tarde, na igreja primitiva, o evangelho entra com poder e ação através da pessoa de Filipe, que vai trabalhar em Samaria. Amém? Aí vocês vão ver uma vista, não é? Que nós tiramos isso aí, você vai ver lá embaixo é a cidade de Samaria. Essa foto eu tirei do Monte Gerizim. Samaria fica no meio entre dois montes, o Monte Gerizim e do outro lado o Monte Ebal. Se vocês lembrarem do tempo de Moisés, quando eles entraram na terra prometida, que eles chegaram aqui, 6 representantes
das tribos ficaram no Monte Gerizim para dizer as bênçãos sobre Israel, e 6 representantes ficaram no Monte Ebal para dizer as maldições se eles se rebelassem contra Deus. Amém? Muito bem. Você vai ver também aí nessa foto, este era um dos sacerdotes ali em Samaria. Por quê? Porque Samaria, eles continuaram e eles perseveraram não somente em ter um templo, não somente em fazer, até o dia de hoje, sacrifícios de ovelhas eles fazem. Então, este senhor que vocês veem aí é um dos sacerdotes em Samaria, e nós tivemos a oportunidade de estar ali. É uma região que hoje é fechada porque está na região aonde está a Palestina, ou seja, os palestinos vivem ali. Entretanto, nós vamos ver que eles guardam ainda muitas das suas tradições, conforme a mulher samaritana dizia. Nós dizemos, vocês dizem que é em Jerusalém, nós dizemos que é nesse monte, e até o dia de hoje eles ali ainda estão. Amém? Segundo lugar, nosso segundo tópico, a queda de Judá para a Babilônia. O primeiro subtópico diz a ascensão da Babilônia. Segundo, a queda de Jerusalém. Terceiro, a mensagem de esperança. Aleluia. Vamos fazer então uma introdução sobre o Império Babilônico. Nós vamos ver que o nome Babilônia vem de Babel. E você vai lembrar lá daquela história lá em Gênesis, não é? Babel significa o quê? Confusão, não é? Foi onde deu a confusão de línguas. Muito bem. O Império da Babilônia, sua capital, também era chamado de Babilônia. E nós vamos ver que a sua língua era chamada língua caldeia. Era também chamado não somente de babilônios, mas de caldeus. O ápice deste grande império se deu com a pessoa de Nabucodonosor, aquele tão conhecido que entrou em Jerusalém, que levou e que teve a Daniel e seus amigos no palácio. Este mesmo rei, ele conquistou a Judá. O reino de Judá, o reino do sul, foi conquistado por Nabucodonosor no ano 586 a.C. Duas datas muito importantes para todos aqueles que estudam história de Israel. A primeira, o ano 722, que foi quando o Império Assírio tomou ao Reino do Norte, a Samaria. O ano 586 foi o ano que Nabucodonosor entrou e tomou a Jerusalém, a sua capital. Amém? Seu primeiro rei desta época se chamou Hammurabi, e Hammurabi não somente foi importante por ser o primeiro rei, aquele que conquistou a Síria, mas também porque ele escreveu o que nós chamamos do Código de Hammurabi, que era o código de lei criminal, civil, familiar, que foi escrito, um dos mais antigos e mais usados, que foi base para muitas outras nações. Mas este próprio rei Hammurabi, ele também foi o responsável de criar a divisão de dia em 24 horas e de hora em 60 minutos. Você pode imaginar uma coisa dessa, não é? Nós vamos ver que também durante este percurso de Judá, houveram 3 profetas muito importantes. O profeta Jeremias, que profetizou para o povo de Judá, estando eles ainda em Jerusalém. O profeta Daniel, que foi o profeta que ficou no palácio, aonde ali Deus o usou para a interpretação de sonhos que o próprio Nabucodonosor ele teve. Mas também nós temos o profeta Ezequiel, que foi o profeta que foi levado ao cativeiro, mas este ficou junto com os cativos na Babilônia. Amém? Muito bem. Tempos mais tarde, nós vamos ver que o Império Babilônico ele foi conquistado pelos medos e persas. E, portanto, nós vamos ver que Ciro, o Grande, foi aquele, o rei da Pérsia, que tomou e que entrou
em Babilônia. Amém? Neste mapa vocês vão poder ver a expansão do Império da Babilônia. Então nós vamos ver aí Babilônia, Nippur, Ur, toda essa região ainda, não é? Vocês vão ver aí Nínive mais um pouco acima. Vocês vão ver aí a Média. Este era o país de onde vinham os medos, não é? E lá embaixo, Perses ou Pérsia, estes dois reinos eles se juntaram e eles depois, mais tarde, invadiram a Babilônia. Muito bem, nós vamos ver também uma pequena representação do que era a cidade da Babilônia. Babilônia, principalmente na época de Nabucodonosor, cresceu. Nós vamos lembrar dos jardins suspensos da Babilônia, que foi uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Então, nós vamos ver que nesta cidade da Babilônia, que estava junto, não é, ao rio, nós vamos ver que esta cidade era muito desenvolvida e nela tinha uma grande porta e nela tinha muitas variadas portas na cidade, mas existia uma muito importante que foi a 8ª porta criada e instaurada pelo próprio rei Nabucodonosor no ano 575. E esta era diferente porque era azul, não é? E era chamada o Portão de Estar. Quando nós visitamos a Berlim, nós vamos encontrar no museu uma representação, uma réplica do que era o Portão de Estar na Babilônia. E permita-me voltar aqui um pouquinho na cidade da Babilônia. Você vê esta grandeza? Os judeus, Daniel, Ezequiel, eles entraram por essas portas, meus queridos. Ao ver, não é, um portão como esse, que era um dos portões principais da Babilônia, você pode imaginar agora o profeta Daniel, o povo de Deus, entrando neste lugar, passando por estas portas, por esta grandeza. Amém? Nós vamos ver que durante o tempo de Nabucodonosor, enquanto ele é o rei, Daniel foi um homem proeminente dentro do palácio e, através dos sonhos que Nabucodonosor ele teve, nós vamos ver que ele fala e Deus determina diferentes impérios que haveriam de acontecer, que haveriam de suceder o império da Babilônia. Depois da Babilônia veio o império Medo-Persa. Depois deles veio o império grego. E depois dele veio o Império Romano. Amém? Então, somente para nós termos esta ideia que o profeta Daniel foi uma pessoa muito usada por Deus. Foi um homem muito sério, um jovem que entrou para aquele lugar, não é? Mas que determinou no seu coração a não se contaminar com os manjares do rei, de permanecer firme. E, meus queridos, esta é uma lição poderosa para os nossos juvenis. Porque é muito fácil, meus queridos, quando nós estamos em outros lugares, não é? Estamos no meio de pessoas abomináveis, de nós simplesmente tirarmos férias de crentes. Entretanto, estes jovens, não somente Daniel, mas os seus amigos, não é? Que foram chamados depois de Sadraque, Mesaque e Abidênego, estes jovens, eles tomaram uma posição. Eles se posicionaram e disse: não, nós estamos aqui, mas nós seremos fiéis a Deus. Eu posso imaginar que outros jovens, outras pessoas, não se importaram de assim o fazer, mas ele sim. E por causa dessa determinação, Deus protegeu, Deus usou, Deus ele fez maravilhas com estes jovens no meio de um império tão maligno, tão cruel que era o Império Babilônico. Amém. Muito bem. O nosso primeiro subtópico diz o quê? A ascensão da Babilônia. Vamos ver o que é que nos diz Isaías 39, versículo 3 e versículo 6. Então o profeta Isaías veio ao rei Ezequias e lhe disse: que foi que aqueles homens disseram e de onde vieram a ti? E disse Ezequias: de uma terra remota vieram a mim da Babilônia. Meus queridos, isso aconteceu pelo menos 136 anos antes disto acontecer.
de Babilônia se tornar um império. Ezequias esteve doente e, ao ser curado, ele recebeu mensageiros da Babilônia que vieram até o seu reinado. E o profeta Isaías perguntou e disse: "O que foi que você mostrou para eles?" E ele disse: "Tudo. Eu não deixei nada sem mostrar. Mostrei os tesouros, mostrei a casa, mostrei o templo, mostrei tudo." E qual foi a resposta de Isaías? "Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com o que entesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor." Amém? Muito bem. Jeremias 21:4. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eis que virarei contra vós. Jeremias está falando para Judá. Virarei contra vós as armas de guerra que estão nas vossas mãos, com que vós pelejais contra o rei da Babilônia e contra os caldeus, que vos têm cercado fora dos muros, e ajuntá-los-ei no meio desta cidade. O profeta Jeremias foi usado por Deus para dizer ao povo: não adianta vocês quererem vir contra a Babilônia. Eles vão vir, eles vão entrar, eles vão destruir tudo, eles vão tirar. Se vocês quiserem viver, entreguem-se, rendam-se ao rei da Babilônia. Mas não foi isso que eles fizeram. Eles resistiram, porque haviam profetas falsos que diziam para o rei Zedequias: não, Deus não vai fazer isso. Olha, 2 anos mais e eles vão embora. E Jeremias dizia: não vai não. Não vai mesmo. Vocês vão ser destruídos, vocês vão cair. E colocaram Jeremias no poço, colocaram Jeremias no tronco, fizeram tanta coisa contra Jeremias, mas a palavra do Senhor permaneceu. Como o servo do Senhor falou para o povo. Aleluia. 21:7 diz: e depois disto, diz o Senhor, entregarei, olha aí, entregarei Zedequias, rei de Judá, e seus servos, e o povo, e os que desta cidade restarem, da pestilência, e da espada, e da fome, na mão de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e na mão de seus inimigos, e na mão dos que buscam a sua vida, e feri-los-á a fio de espada, não os poupará, nem se compadecerá, nem terá misericórdia. Olha aí Deus falando para eles: entreguem-se, porque se vocês se entregarem, a vossa alma será por despojo vosso. Mas Deus já havia enviado pestilência, já havia enviado fome. Nabucodonosor fez um cerco também de mais de 1 ano, e o povo estava empobrecido, o povo estava doente, o povo estava morrendo. Meus queridos, se vocês quiserem saber o que foi que o povo padeceu durante este tempo de cerco da Babilônia, por favor, leia o livro de Lamentações de Jeremias. 5 capítulos apenas, mas vai mostrar para você o que foi que o povo sofreu por causa da sua desobediência, porque eles não aceitaram a palavra de Deus. Aleluia! E Jeremias diz: olha, se a minha cabeça fosse uma fonte, eu choraria pelos filhos da minha nação. Que tristeza. Jeremias 25:9. Eis que eu enviarei e tomarei a todas as gerações do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e os trarei sobre esta terra e sobre os seus moradores e sobre todas estas nações em redor, e os destruirei totalmente e pô-los-ei em espanto, em assobio e em perpétuos desertos. Quando não se atende à repreensão de Deus, olha o que é que acontece. Tudo isso sucedeu com o povo porque eles não deram ouvidos ao Senhor. 25:11. E toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto, e estas nações servirão ao rei da Babilônia. E Deus ainda diz e decreta 70
anos. Lembre-se, Deus não está destruindo, Deus está poupando o seu povo. Deus está tentando fazer, está tentando limpar aquilo que é o seu povo, para que eles possam deixar a idolatria e que eles possam viver e que eles possam ser prosperados pela mão do Senhor. Amém? Jerusalém, infelizmente, foi destruída, porque eles não deram ouvidos à voz de Deus. Em segundo lugar, a queda de Jerusalém. Israel foi levado para o cativeiro da Síria 136 anos depois. Judá cai nas mãos de Nabucodonosor. E o que é que acontece? Porque fez subir contra eles o rei dos caldeus, o qual matou a seus jovens à espada na casa do seu santuário e não teve piedade, irmãos, nem dos jovens, nem das moças, nem dos velhos, nem dos decrépitos, e todos os deu nas suas mãos. Oh, meus queridos, e aquele que sobreviveram foram levados como cativos. Nós vamos lembrar que Nabucodonosor, ele levou o povo de Judá para o cativeiro da Babilônia em 3 etapas. O primeiro foi no ano 605 a.C. Nesta época, o rei Jeoaquim, também chamado de Eliaquim, que era filho de Josias, foi levado para a Babilônia, dentre eles os nobres, os filhos reais, e dentre deles foi também Daniel e os seus amigos. Amém? No ano 597 a.C., novamente, Nabucodonosor, ele leva para a Babilônia um outro grupo, com artesãos, com pessoas, com uma grande porcentagem do povo, e juntamente com o rei Joaquim, chamado também de Jeconias, e este também era filho de Josias. E no ano 586 foi quando foi levado o rei Zedequias. Ele tentou fugir, entretanto, o rei Nabucodonosor os alcançou e ele matou seus filhos à vista de Zedequias, varou os seus olhos e o levou em cadeias, aonde ele morreu na Babilônia. Segundo Reis 24:14, transportou a toda Jerusalém, como também todos os príncipes e todos os homens valorosos, 10.000 presos, e todos os carpinteiros e ferreiros, ninguém ficou, senão o povo pobre da terra. Jeremias 29:10. Porque assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos da Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Apesar de toda esta destruição, Deus estava profetizando e dizendo para o seu povo: vocês vão ficar lá durante 70 anos e depois vocês virão de volta para a sua terra. Eu vos trarei de volta. Amém? Deus não somente trazia a mensagem do juízo, mas trazia a mensagem de esperança também. Aleluia. Olha aí, mensagem de esperança por quem? Por Daniel, por Jeremias, por Ezequiel. Todos esses homens trouxeram palavras de esperança para o seu povo. Olha aí o que é que diz Daniel. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado, faze resplandecer o teu rosto por amor do Senhor. Versículo 18. Inclina, ó Deus meu, os teus ouvidos e ouve. Abre os teus olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Aleluia. Meus queridos, quando eu vejo o profeta Daniel, foi um homem que desde a sua juventude se dedicou e colocou o seu coração em fazer o certo. Se colocou o seu coração a não se contaminar.
E esta é a posição que nós devemos ter como igreja de Jesus. Nestes últimos dias, onde nós vamos ver tanta proliferação de coisas horrendas, de apostasias, tentando entrar dentro da igreja. Mas é aí que o crente ele se levanta. Mas olha que lindo, este jovem, ele não era um jovem pecador, não era um jovem que estava lá na abominação, que estava lá na, como a gente diz, na orgia. Não! Era um jovem puro, santo, orava 3 vezes ao dia. Mas quando ele ora a Deus, ele disse: Senhor, nós pecamos. Oh, que intercessor pelo seu povo. Aleluia! Nós pecamos, Senhor. Nós estamos lançando as nossas súplicas a ti. Nós não estamos confiando nas nossas meras justiças, mas nas tuas misericórdias. Que coisa preciosa, aleluia. Jeremias 23:5. Olha aí, eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, sendo rei, reinará e prosperará e praticará o juízo e a justiça na terra. Aleluia. Versículo 23:6. Nos seus dias, Judá será salvo, e Israel habitará seguro, e este será o nome com que o nomearão: o Senhor, justiça nossa. Aleluia. Ezequiel 37:11. Então me disse: filho do homem, estes ossos, olha aí a visão que Ezequiel, estando junto com os cativos, ele tem um vale cheio de osso. Ele disse: estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu nossa esperança, nós estamos cortados. Ou isto era o que dizia o povo: acabou-se, já não tem mais esperança. Oh, meus queridos, quantas vezes nós podemos fazer esta mesma oração? Mas eu lembro daquele versículo de Jó: mesmo que a árvore caída, aleluia, ao cheiro das águas, ou voltará a brotar, aleluia. E Deus continua dizendo, portanto, Ezequiel, profetize e dize-lhes, assim diz o Senhor, eis que eu abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Aleluia! Que promessa linda! Deus não deixou o seu povo jogado lá no cativeiro da Babilônia. Deus, antes de os levar, Deus já estava dando a profecia para eles, aleluia, que eles voltariam 70 anos e eles voltariam para o seu país, amém? E olha que lindo, nesta foto vocês vão ver o cilindro de Ciro, o grande, não é? Do ano 539 a.C. E por que que nós estamos mostrando esta fotografia? Neste cilindro, por mais que nós não conheçamos, não é? Não conseguimos traduzir, mas o que está aí, essas formas, que é chamada forma cuneiforme, era um decreto da parte de Ciro, aquele que invadiu a Babilônia e que fez com que o povo de Israel, ele decretou que eles poderiam voltar novamente para Israel. Por quê? Porque a política de Ciro, o Grande, que era persa, era de poder fazer uma política amena para os seus súditos, permitindo que aqueles que houvessem sido cativos pudessem voltar para suas casas e pudessem também renovar, fazer, construir os seus templos, e eles eram permitidos seguir a sua religião. Não era somente para Israel, ele fez isso para todos os povos. Mas o que é que isso nos diz e qual é a importância deste cilindro? É porque aqui, aquilo que estava escrito, aquilo que Isaías escreveu sobre Ciro como sendo seu pastor, que haveria de deixar, que haveria de construir, reconstruir a Jerusalém e o templo e a cidade, está exatamente escrito aqui neste decreto, que ele dizia que os seus povos, os seus cativos poderiam voltar para as suas cidades, voltar para os seus países. Amém, meus queridos? Aleluia. Mas em terceiro e último lugar,
a realidade do cativeiro. Qual era a realidade que o povo passava estando no cativeiro? Primeiro, estavam privados da sua terra, eles tinham sido tirados da sua terra. Entretanto, eles não estavam privados do socorro de Deus. Em segundo lugar, eles estavam privados do templo, eles não tinham lugar de adoração. Entretanto, eles não estavam privados de Deus, eles tinham comunicação. Daniel orava 3 vezes ao dia, aleluia, estava olhando em direção a Jerusalém. Mas, em terceiro lugar, privados de uma honra. Eles agora não tinham mais fama, eles agora foram desonrados. Por quê? Porque eles pecaram. Entretanto, isso não queria dizer que eles estavam privados de fé. Não, meus queridos. Deus havia, eles tinham fé no seu Deus. Amém? Vamos lá ver então, privados da terra, mas não de socorro. O que é que diz o Salmo 137, não é? Junto aos rios da Babilônia, nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião. Olha aí a fotografia deste povo caminhando em direção à Babilônia. Chegando junto dos rios da Babilônia, a Bíblia diz que eles assentaram e aquele povo chorou. Um povo que estava, não tinha agora seus bens, não tinha sua malinha, estava com a roupa do corpo, descalço, eram escravos, agora cativos, estavam sendo levados para fora do seu país, longe do seu país, e a Bíblia fala de que eles assentaram e choraram, agora lembrando-se de Sião. Mas agora era tarde, né? Tanto que Deus falou, tanto que Deus redarguiu, tanto que Deus disse para eles: eu vou fazer, eu vou enviar, Babilônia vai subir. E agora estavam privados da sua terra. Versículo 2: nos salgueiros. O que é um salgueiro? É uma árvore, ok? Nos salgueiros que há no meio dela, em Babilônia, penduramos as nossas harpas. Olha aí, esta fotografia eu tirei destes salgueirais. Esta foto foi no deserto de Zin, em Israel. Entretanto, estes mesmos tipos de árvores é o que a Bíblia diz que estavam na Babilônia e que o povo de Israel pendurou, né? Que o povo de Judá pendurou as suas harpas nos salgueiros e a Bíblia diz que os babilônios diziam: canta-nos um canto de Sião. E eles diziam: como nós cantaremos estando em terra estranha? Segundo Crônicas 36, 21, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados. Todos os dias da desolação repousou, até que os 70 anos se cumpriram. Lamentações 5 e 2. A nossa herdade passou a estranhos e as nossas casas a forasteiros. Foi-se, agora já não tinha mais terra, mas o socorro de Deus estava presente. Lembre-se, meus queridos, aleluia, podemos estar passando num cadinho, podemos estar passando para a maior provação da nossa vida, podemos estar fora, privados de muitas coisas, mas, aleluia, não esqueça que o socorro do Deus Altíssimo está ao nosso favor, está ao nosso lado, está ao nosso alcance. Aleluia. Em segundo lugar, eles estavam privados do templo. Aquele grande templo de Salomão foi destruído, foi queimado. Os seus utensílios, os seus copos foram todos levados para a Babilônia. O grande mar de fundição, o grande altar, tudo foi quebrado, tudo foi queimado, tudo foi roubado, tudo foi destruído. Sim, destruídos, mas eles não estavam privados de Deus. Eles não tinham lugar de adoração, mas eles ainda tinham a Deus. Aleluia. E que coisa linda! Hoje, nós, como crentes em Jesus, podemos não ter até mesmo um lugar de culto,
Mas hoje nós somos o templo do Espírito Santo, e aonde o crente chega, aonde eu chego, aleluia, aonde eu estou, eu posso adorar a Deus em espírito e em verdade, aleluia. Segundo Crônicas 36:18 nos diz: "E todos os utensílios da casa de Deus, grandes e pequenos, e os tesouros da casa do Senhor, e os tesouros do rei e dos seus príncipes, tudo levou para a Babilônia. Eles ficaram destituídos de tudo." Versículo 19: "E queimaram a casa de Deus, e derribaram os muros de Jerusalém, e todos os seus palácios queimaram, destruindo também todos os seus preciosos objetos." Oh, meus queridos, que tristeza! Mas que lição para nós. Com Deus não se brinca. A Bíblia diz que tudo aquilo que o homem semear, isto mesmo ele ceifará, porque Deus não pode ser burlado. Aleluia! Deus não se deixa escarnecer. Amém? Mas olha só, mesmo privados do templo, eles não estavam privados de Deus. Aleluia! Deus estava ao seu alcance. Era somente falar, era somente orar, era somente clamar, era somente pedir. E Deus estava cuidando do seu povo. Olha aí a prova dessa lição. Daniel 13:24. A Bíblia nos diz que Nabucodonosor fez uma grande estátua e pediu para que todos pudessem adorar. Mas 3 jovens, Sadraque, Mesaque, Abdênego, aleluia, não se dobraram diante da estátua de Nabucodonosor. E olha o que é que diz: "Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa, falou e disse aos seus capitães: Não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo?" Responderam e disseram ao rei: "É verdade, ó rei." Nabucodonosor, o mesmo rei, disse para eles: "Vocês terão uma oportunidade de se dobrar diante da minha estátua. E se vocês não se dobrarem, vocês vão ser colocados na fornalha de fogo ardente." E aqueles jovens disseram: "Quanto a isso, a gente não tem nem que te responder. Nós não adoraremos a tua estátua." Oh, meus queridos, que fidelidade! Que fidelidade! Quanto nós necessitamos de homens, de mulheres, de adolescentes, de juvenis, de pastores, de ministros, de professores, que tenham esta fidelidade a Deus. Não, você pode me mandar. Se Deus quiser livrar, Ele vai livrar. Mas se for depender de mim, disse Sadraque, Mesaque e Abedênego, a esta estátua eu não vou me dobrar. E meus queridos, hoje, nós nos dobramos a tantas coisas tão menores do que uma estátua de Nabucodonosor. Hoje estamos nos dobrando a tantas coisas que nós não temos uma fornalha esperando por nós. Que o nosso coração esteja disposto, como estes jovens, a ser fiéis a Deus, não importa a consequência. Amém? Nabucodonosor pergunta: "Nós não lançamos 3 aí dentro da fornalha atados?" E ele continua, respondeu e disse: "Eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo e nada há de lesão neles, e o aspecto do quarto é semelhante ao Filho dos deuses." Aleluia! Oh, meus queridos, pela fé, Sadraque, Mesaque e Abedênego são libertos da fornalha de fogo ardente. E não é somente que
Deus os livra. Não, eles não tinham, estavam privados do seu templo, mas não estavam privados de Deus. Aleluia! Não temos desculpa alguma. Ah, eu não tenho igreja, ah, eu não tenho isso, não tenho aquilo, não tenho aquilo outro. Paremos de dar desculpa, irmãos. Nós temos o nosso Deus. Aleluia! E estes jovens, aleluia, caíram nesta fornalha 7 vezes mais aquecida. E de repente eles estão caminhando, aleluia. E o quarto homem, oh, o quarto homem da fornalha, a própria pessoa do Senhor, está ali no meio deles, aleluia. E Nabucodonosor disse: sai. E a Bíblia diz que nem cheiro de fumaça estava no seu corpo, na sua roupa, no seu cabelo, nada, porque podemos não ter um templo, podemos não ter uma congregação, podemos não ter um lugar de fazer culto, mas nós não temos ausência de Deus na nossa vida. Aleluia! Mas finalmente, privados da honra é verdade, mas não privados da fé. Não. Podem arrancar tudo, podem nos baixar, podem nos chamar: "Ó, esses aí são os cativos, esses aí são os escravos, olha, esses aí são os ignorantes, olha, esses aí são os quadrados, são os fanáticos, são os legalistas". Pode chamar o que quiser, irmãos. Pode deixar chamar o que quiserem chamar, pode desonrar, pode humilhar, mas uma coisa eles não podem fazer: eles não podem tirar a nossa fé. Aleluia! Eles não podem arrancar a nossa fé, privados da honra, mas não da fé. Olha aí o que é que diz Jeremias 19:8: "E porei esta cidade por espanto, por objeto de assobios. Todo aquele que passar por ela se espantará e assobiará por causa de todas as suas pragas." Esta é uma verdade. Todo mundo, a cidade de Jerusalém ficou acabada. Lamentações 5:16. O que é que diz? Caiu a coroa da nossa cabeça. Ai de nós, porque pecamos. Aleluia. Esta era a realidade. Todo mundo entrou em Babilônia com a sua cabeça baixa. Aleluia. Todo mundo sabia agora que o que Deus havia falado era verdade. Jeremias, que foi tão desprezado, agora o povo estava sabendo que a palavra era de Deus, que ele era o profeta de Deus, aleluia. Mas agora entra todo mundo cabisbaixo, mas a fé começa a trabalhar no coração daqueles que estão naquele cativeiro. Deus começa a levantar homens, aleluia, e mulheres para poder levantar a fé deste povo. E olha aí o que é que nos diz em Daniel 6:13, uma história linda que agora, não é, atinge ao profeta Daniel. Ele disse, Daniel 6:13: "Então responderam e disseram diante do rei, Daniel, que é dos transportados de Judá." Olha aí, Daniel, meus queridos, nesta época, ele era um dos grandes da do palácio, dos conselheiros do rei. E agora eles estão dizendo para o rei Dario, não é? Babilônia já havia caído. Agora os medos e os persas tinham assumido a Babilônia. E agora o rei Dario, que gostava de Daniel, que já estava propondo no seu coração colocar ele como um dos terceiros do governo, e as pessoas que tinham inveja de Daniel fizeram o rei fazer um decreto que não podia, durante 30 dias, orar e pedir a nenhum outro Deus senão ao rei. E olha aí, Daniel, que é dos transportados de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia faz a sua oração. E aqui, meus queridos, é que eu amo ver a dedicação deste jovem. Porque ele ouviu a mensagem, ele ouviu o decreto que não podia orar, que não podia pedir a outro Deus. Mas este jovem, como era o seu costume, o que é que ele fazia? Abria as suas janelas e orava, olhando para a banda de Jerusalém.
Se fosse eu, meus queridos, eu até diria: "Olha, vamos ser sábios, vamos fechar a porta, não vamos, né, vamos orar, mas vamos fechar a porta, não vamos deixar que ninguém veja". Mas não foi isso que Daniel fez. Daniel continuou no mesmo propósito, abriu a sua janela e começou a orar. E nisso ele foi pego. E olha só o que é que acontece. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançaram na cova dos leões. E falando o rei disse a Daniel: olha só, este rei que amava Daniel, quando ele entra para a cova dos leões, o rei Dario, ele diz a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Aleluia. Meus queridos, eu não sei você, mas esta palavra foi uma injeção de fé na vida de Daniel. Aleluia. Eu tenho certeza que ele não duvidava da palavra de Deus, nem do seu Deus, mas esta palavra lhe deu um ânimo. E olha só o que é que acontece. Quando no outro dia de manhã o rei vai ter com Daniel, ele disse: "Dar-se ao caso que o teu Deus te livrou, ó Daniel". E ele disse: "O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum". Oh, meus queridos, aleluia. Você pode imaginar o coração deste homem durante a noite toda, sentada com leões, talvez rugindo, talvez com fome, mas a Bíblia diz que o Senhor mandou e fechou a boca dos leões. Meus queridos, privados de honra, mas não privados de fé. Aleluia. Portanto, que o Senhor te abençoe, que esta lição poderosa das dominações e exílios de Israel e de Judá sirvam, não é, para cada um de nós entendermos que por mais que estejamos passando por um cativeiro, meus queridos, lembre-se, o socorro de Deus é presente, a mão de Deus é presente, a fé em nós é presente, aleluia, para nós até sairmos deste cativeiro, até sairmos dessa situação, até sairmos daquilo, da circunstância que nós estamos e que o nome de Jesus seja glorificado. Que o Senhor te dê uma classe abençoada nesta semana para os nossos juvenis. Amém.